Bom dia, tudo bem? Segunda-feira na área, replay na área, ao vivo. E daqui a pouco o empate do Sport contra o Figueirense. E o Saulo, hein, que falha. E também o Fluminense, tetracampeão brasileiro. Só que antes a gente começa com o Náutico, que perdeu para o Flamengo por 1-0 e ficou na bronca com a arbitragem. Cavalete e corda. E a fronteira está armada para separar torcedores do Náutico e do Flamengo. Foi planejado um número de torcedores do Flamengo e superou expectativas. Na guerra do Campeonato Brasileiro, os times estão em situações parecidas. Alvirrubros e rubro-negros têm pouco menos de 1% de chances de cair para a segundona. No Caldeirão é favorito, né? Aqui não tem pro Flamengo, não. A artilharia pesada é outro ponto. Chiesa, 13 gols e Wagner Love, 11. De um lado, apoio ao craque, que há 8 partidas não balança as redes. Hoje é o dia dele, eu tô sentindo. Hoje é o dia de Wagner Love. É 2-0 Mengão, 2 gols de Lovão. Hoje ele vai marcar, vai desencantar e vai dar felicidade para toda a galera que veio hoje de longe para torcer pelo Flamengo. Do outro, a confiança é revelada em forma de arte. Magnolo não é nada. Na frente de Chiesa, Magnolo não é nada. Hoje quem manda aqui é Chiesa. É 2-0. 2 gols de Chiesa. E acabou. Até a missão dos rivais é a mesma: garantir uma vaga na Sul-Americana. E quem entende de organizar estratégia sabe muito bem o que é preciso. Planejamento e atendimento das solicitações. Os treinadores entenderam o recado e cada um tem um plano em prática. Olha, eu acho que é jogar, tem que ter tranquilidade. Jogar da mesma maneira, sem mudar. A batalha começa e no território inimigo, o Flamengo é o primeiro a tentar com Hernani. Mas o Náutico conhece os atalhos dentro de casa. Depois de uma bela jogada de Rogério, novamente o X-Tudo manda a bomba. Na sequência, Patrick coloca na cabeça de Chiesa. E em busca de abrir o placar, o time pernambucano começa o bombardeio. Josa, Chiesa e Souza, que comemora 50 jogos pelo time pernambucano. O que é que faltou pro Náutico sair com um resultado melhor nesse primeiro tempo? Um jogo igual, né? Tivemos algumas chances, também chegaram em algumas bolas. Eu acho que falta o passe final, a gente acertar no intervalo para a gente sair o passe final para a gente fazer o gol. Começa o segundo tempo e é tiro para todos os lados. Chiesa, Rogério e Souza, que tenta nas cobranças de falta fazer uma pintura. Dorival e Galo analisam as munições desperdiçadas. Galo coloca Dimba, que perde 2 chances na cara do gol. O mesmo acontece com Araújo. Em um jogo de estratégia, o Flamengo volta melhor no segundo tempo. E o que contribuiu para isso foi ali, ó, o banco de reservas. E depois que o Wellington Bruno invade a área, é derrubado. Pênalti. Renato Abreu se prepara e fuzila Felipe. Flamengo 1-0. O que é que achou da arbitragem, Souza? O que houve? Esse pênalti aí? Nunca vi o cara passar por dentro de nós jogadores, não existe não, cara. Se eu estiver errado, me desculpe, mas esse pênalti não existiu. A gente ainda tá brigando pela uma Sul-Americana. Então, vamos, enquanto tiver jogo para jogar, a gente entrando com esse espírito, eu acho que é bem válido. E esse pênalti, hein? Foi pênalti, não foi? Marcel Júnior, super elegante hoje, tudo tranquilo? Que elegância, hein? Um abraço, pessoal. Foi pênalti ou não foi? Solta aqui na tela pra gente, por favor. Vocês querem rever? Tudo bem, agora não foi. São alguns lances. Olha aqui o lance. Jean toca nele, Marcelo? Não toca, né? Não é um toque. Olha, o futebol é um esporte de contato físico. O jogador põe a bola entre as pernas do Holt e o Holt vai girando com o braço aberto. O jogador do Flamengo é que se projeta no braço. E outra coisa, se o braço do Holt, Diego, vem pra cá, só pra explicar. Eu tô aqui, eu projeto pra você, eu vou jogar você pra trás. Nunca cair pra frente, né? O jogador se projetou e o juiz foi na dele. É erro ou má fé? Erro, foi erro. Pela colocação dele ali, acabou errando. Eu não vou dizer de má fé, eu acho muito sério você falar isso de um ato.
É uma acusação de que ele veio para roubar. Agora, que contra o Flamengo, os erros acontecem mais prejudicando os adversários, acontecem, né? Que eu digo, o Figueirense fez 2 gols e anularam, e ontem esse pênalti arrumado aí pro Flamengo. Por causa disso, os alvirrubros reclamaram e muito do lance e da arbitragem também. Vergonha, vergonha, vergonha. Nós temos time suficiente e o Flamengo não precisava disso, não. Fica difícil fazer futebol desse jeito. Transfiro exclusivamente o gol do Flamengo para o árbitro. O Flamengo vai cair cando nesse campeonato brasileiro. Quem perdeu o jogo foi Galo. As grandes chances do jogo todas foram nossas, né? Nós tínhamos que ter essa competência de botar a bola para dentro também, isso é natural. Não foi bom o resultado para o Náutico, não. Galo mexeu errado. Na realidade, Galo tirou o Rogério. Não era para ter tirado o Rogério. Eu ganhei. Esse pênalti não valeu. Só sei dizer isso. Sentimento de frustração, afinal de contas o Náutico foi muito melhor do que o Flamengo. Afinal de contas, o Flamengo é um time que o futebol apresentado é futebol para a 2ª divisão. Eu acho que o Santos Flamengo é forte. O Santos sempre tomba para o lado do Flamengo, mas tudo bem. Ironia do Galo, Santos do Flamengo é forte. Das duas, ou põe o escudo da CBF do lado do uniforme do Flamengo, ou do Flamengo do lado do escudo da arbitragem. Da arbitragem, né? O Náutico é o 13º com 45 pontos e volta a jogar domingo contra o São Paulo, lá no Morumbi. Marcel, e a gente continua falando de Série A, porque ontem foi dia de festa para o Fluminense. 3 rodadas de antecedência aí, ó. Já começaram a comemorar, puderam comemorar, conquistaram o título tetracampeão brasileiro com direito a mais um show de Fred. Enquanto o palmeirense ainda acreditava, 3-0! o tricolor tinha certeza. Em campo, logo no início, Fred deu as boas-vindas ao goleiro Bruno. De centroavante para centroavante, Barcos quase chegou lá por 2 vezes. Chances perdidas. Aqui, Fred cabeceou na trave. Insistente até o último minuto. No rebote de Bruno, o artilheiro abriu o placar no fim do primeiro tempo. Fred tentou o cruzamento, a bola bateu em Maurício Ramos e entrou. 2-0 Fluminense. Valente, o Palmeiras foi atrás do resultado. Barcos, um dos poucos em quem a torcida confia, diminuiu. Minutos depois, Patrick Vieira, sozinho, cabeceou para empatar. Com o apoio da torcida, o Palmeiras teve a bola do jogo, mas Diego Cavalieri evitou a virada. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar lutando. Nós não estamos jogando mal. Até se nós jogássemos mal, até poderia... É uma equipe que está na zona de rebaixamento e merece cair. Aí Fred fez de novo a diferença. Completou de primeira o cruzamento de Jean e decretou o placar final. 3-2 para o Flu, festa da torcida e fim de jogo. Ainda dentro de campo, os jogadores do Fluminense foram avisados de que o jogo entre Atlético Mineiro e Vasco tinha acabado com um empate. Aí foi só comemorar. Por 2 vezes ele balançou as redes aqui no estádio em Presidente Prudente. Foi a 19 gols no campeonato e assumiu artilharia isolada. Fred é o herói do título do Fluminense. Nossa equipe sofreu muito com desfalques, contusões aí, mesmo assim quem entrou manteve o nível tão bom quanto quem estava jogando, então vitória merecida aí de quem batalhou firme. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. E a torcida do Fluminense, Marcel, ficou naquele sofrimento, acompanhando o jogo e tentando escutar o jogo do Vasco, o jogo do Atlético Mineiro, tentando secar o Atlético Mineiro. Será que sofreram muito? Na sede das Laranjeiras, na zona sul do Rio, o domingo começou com muita festa e clima de já ganhou. Tinha a tricolor até torcendo para o Vasco, que poderia tirar o Atlético Mineiro do páreo. Esse caso de hoje é o Vasco, não tem problema. A quadra do clube se transformou em uma grande arquibancada. O jogo começou tenso, olhares atentos para os craques do Fluminense, mas a torcida também secava o Atlético na outra partida. Quando Ronaldinho Gaúcho marcou, teve protesto.
Para este torcedor aí, marmelada. Seu Rogério torcia e a Liz rezava. No fim do primeiro tempo, quando o Fred abriu o placar, os dois pareciam não acreditar. Vamos terminar com isso! Fluminense tetracampeão brasileiro! Mas a Elisa ainda queria mais um favorzinho de Nossa Senhora. Agora só falta um golzinho do Vasco para acabar a situação por completo. Pedido atendido. Quando o Alexandro empatou o jogo em São Januário, a torcida das Laranjeiras também comemorou para o Fluminense. A alegria era tanta que os tricolores nem deram bola para o primeiro gol do Palmeiras. Quando os paulistas marcaram o segundo, a agonia voltou. De uma hora para outra, a vitória parecia quase impossível. Tinha gente que queria sumir, até que Fred lavou a alma dos tricolores. Ainda faltam 3 rodadas para o fim do campeonato, mas o domingo teve sabor de final. Com esses resultados, o Fluminense já é campeão, ou melhor, tetracampeão brasileiro. Parece que foi fácil, mas não foi. Torcida de guerreiros. Lembram do seu Rogério? Mal conseguia falar. A festa dos tricolores tomou conta da cidade. Nas praças, nas ruas, só dava Fluminense. O Rio se tornou verde, vermelho e branco. E a festa do Fluminense não acabou por aí não, viu? Vamos conferir como é que foi a recepção aos jogadores? Mostra aqui, aeroporto lotado. Olha só a festa, recebendo os jogadores aí. O voo até demorou, atrasou um pouco. Olha a festa aí nas ruas. Não, deu problema no trem de pouso, arremeteu umas 3 vezes. Com direito a trio elétrico, Marcel. Eles desfilaram, né? Desfilaram aí, o Fred soltou a voz. Tá aí a festa do Fluminense. Sabe quem está comemorando também, Marcel? Justíssimo. Foi merecido esse título? Justíssimo. Eu acho que a diferença dos pontos corridos, Diego e telespectador. Nos pontos corridos não tem aquela do acaso, a da semifinal e da final. Ganhou porque pegou na trave e o juiz errou, não. Ali o Fluminense foi campeão porque foi melhor ataque, melhor defesa, fez mais gols, tem um artilheiro. E porque é hoje o melhor time do Brasil jogando, atuando no campeonato. Falar precisa de mais emoção, mas emoção não pode ser maior que o planejamento, que o investimento. Não, profissional. O futebol hoje é profissional. Então, trabalho lá do Rodrigo Caetano, trabalho do Abel, eu acho o surte efeito, né? Principalmente em pontos corridos, que é um campeonato muito justo e de regularidade. Se você for melhor, ninguém tira o título de você. Sabe quem está comemorando também da Série A para B e agora está voltando para A? O Goiás, que já garantiu a volta, o retorno aí para a primeira divisão. O time goiano assegurou o retorno à primeira divisão ao bater o Barueri por 3-0. Egídio fez o primeiro. De cabeça, Walter ampliou e Dudu Cearense fechou a conta. O Barueri já entrou em campo rebaixado para a Série C. Lembrando que Criciúma, Atlético Paranaense, Vitória e São Caetano estão aí numa briga enorme pelas outras 3 vagas. E os 4 classificados à Série B do próximo ano já foram definidos. Paysandu, Oeste de São Paulo, Chapecoense de Santa Catarina e Cado de Ceará. O Fortaleza acabou sobrando, perdeu ontem para o Oeste, se deu mal. Estão aí os 4 classificados, está aí os 4 classificados para a Série B do próximo ano, classificados aí para a segunda divisão. E a gente volta a falar de Série A agora, com os gols de uma rodada que ajudou e muito o esporte. Rogério Ceni bateu pênalti e fez 1-0 para o São Paulo. André Lima marcou um belo gol de fora da área e Marcelo Moreno virou o jogo. 2-1. O Grêmio subiu para a segunda colocação porque o Atlético Mineiro só empatou com o Vasco. De pênalti, Ronaldinho Gaúcho fez o gol do Galo e Alexandro deixou tudo igual. Já rebaixado, o Atlético Goianiense venceu o Santos de virada. Bruno Rodrigo abriu o placar, mas Diogo Campos e o goleiro Márcio, de pênalti, garantiram a vitória dos goianos. A única goleada da rodada aconteceu no jogo do Corinthians. Chicão fez o Timão 1, Coritiba 0. Fábio Santos ampliou. Paulinho contou com o desvio da zaga para marcar o terceiro. David descontou para o Coxa, mas o peruano Guerreiro e Paulinho de novo definiram o placar, 5-1. O Palmeiras ainda não foi rebaixado porque recebeu uma ajudinha do Botafogo, que venceu a Portuguesa no Engenhão por 3-0. O Cruzeiro também ajudou o Palmeiras a vencer o Bahia. Fael abriu o placar para o time baiano, só que Martinúcio 2 vezes e o William Magrão definiram. 3-1 para o Cruzeiro.
Vitória do Cruzeiro e vitória do Botafogo que ajudaram aí, né, o Sport. A rodada foi toda boa aí pro Sport, que acabou se complicando e empatou com o Figueirense. Calma, vamos arrumar aqui a casa, fazer aquela tabelinha, o entrosamento, o técnico tá mandando aqui, vai, tá tudo tranquilo? Tá ok agora? Vamos conferir o empate do Sport. O Figueirense recebeu o Sport ontem à noite no Scarpelli. Os poucos torcedores que compareceram ao estádio acreditavam no time, mas o apoio da torcida não foi suficiente. Aos 23 minutos do primeiro tempo, em grande jogada de contra-ataque, Gilberto recebeu passe dentro da área e na frente de Wilson só chutou por cobertura para abrir o placar. 1-0 Sport. O gol do Figueirense veio aos 17 minutos da segunda etapa. Após escanteio cobrado na área, Saulo falhou e Júlio César cabeceou para as redes e deixou tudo igual. Aos 26 minutos, o time de Recife assustou novamente. Felipe Azevedo recebeu na frente e mandou para as redes, mas o bandeirinha anotou impedimento e o árbitro anulou o gol do Sport. O Sport atacando e o Figueirense se defendendo. Assim foi até o final da partida, que terminou mesmo em 1-1. Nas últimas rodadas, o Figueirense vai jogar apenas para cumprir tabela. E a diretoria do Sport e o técnico também reclamaram de um lance que a gente vai mostrar agora. Um gol anulado do Felipe Azevedo. Estava impedido ou não, Marcel Júnior? Estava sim, estava um pouquinho à frente, Diego. Na hora do passe, o pé do Felipe Azevedo está uns 20 centímetros à frente do último jogador do Figueirense, portanto, em condição irregular. Infelizmente, uma jogada boa. Aqui, ó. Vai parar o lance aqui na hora do passe. Aqui, ó. Tá um pouco o pé à frente. Na hora do passe, né? É um lance difícil pro assistente, né? Na dividida ele acabou dando contra o Sport e anulando o gol. E o Sport não só não ganhou o jogo por causa desse gol, né? Perdeu uma enxurrada de gols. Além de perder o gol, teve um lance que eu acho que foi decisivo também pro Sport. Mostra aqui a falha do Saulo. O escanteio. Não pode vacilar nessa bola, né? Não pode. Essa bola tem que ser decisiva do goleiro. Essa é a chamada bola de segurança. Ele tem que sair de soco na bola. Ele tem boa estatura, sobe muito, ou então ficar. Porque se ele fica, o jogador não faria o gol. A bola bate no joelho do jogador do Figueirense e vai pro gol. Dois erros. O erro da saída do Saulo, dele não ter ficado no gol, e da cobertura. Quem fica com esse jogador que fez o gol? O Diego Ivo estava parado na frente. Ficou parado observando. Não pode, né? Quer dizer, foram erros fatais. Agora, veja o que é o resultado, né, Diego? O Sport ganhou do Vasco 3-0. Mas não se mexeu, a diferença continuou 4 pontos. Ontem com o empate ele ganhou 1 ponto. Passou a diferença. Quer dizer, diminuiu para 3 pontos. É a diferença do campeonato. O ponto ontem acabou sendo, claro, seria melhor ganhar o jogo, diminuiria a vantagem, né? Palmeiras e Portuguesa, deu de 1 ponto. Porém, não ficou todo ruim. Agora tem que ganhar de Botafogo e Fluminense na ilha. Sport joga contra o Botafogo domingo na Ilha do Retiro. Mais novidades no @Replay TV Jornal, no blog do torcedor. Você já sabe. Tudo que é bom merece replay. Tchau.